Meus irmãos e irmãs, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz esteja com você a todos os dias da sua vida. Amém? Como eu tenho falado, nós vamos falar sobre escatologia. Eu tinha prometido uma série de vídeos falando sobre esse assunto, um assunto que é pouco falado dentro das igrejas nos dias de hoje, mas é um assunto de suma importância. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Romilson Silva de Paula, e vamos falar sobre escatologia. Mas o que significa este termo escatologia? Escatologia é uma palavra que vem do grego, que tem o significado de eschaton, é a divisão de duas palavras gregas, a junção de duas palavras gregas, eschaton, que significa último, derradeiro, e logia, que tem o significado de estudo, tratado. Então aqui nós vamos abordar que a escatologia é o estudo das últimas coisas que irão acontecer. Algumas pessoas acham que a escatologia só está contida no livro do Apocalipse. Isso é um erro. A escatologia está no livro do Apocalipse, livro de Daniel, livro de Jeremias, livro de Ezequiel e outros demais livros da Bíblia, Sofonias, Zacarias. A escatologia estuda as últimas coisas, então está tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Estudar a escatologia. Há 4 escolas mais importantes falando sobre escatologias. 4 linhas de interpretação. São elas: o sistema futurista, o sistema histórico, o sistema preterista, o sistema simbolista. Dentro dessas 4 escolas de interpretação, uma delas está certa. Eu acredito, na minha visão pentecostal, sendo a linhagem futurista. O sistema historicista considera que o livro do Apocalipse, cujos fatos já foram cumpridos na maior parte da história da igreja. Os historiadores interpretam o Apocalipse como um estudo progressivo do destino da igreja, desde seu início até a sua consumação. Os que compreendem dessa forma histórica continuam, asseveram que as profecias estão se cumprindo em parte, e em parte estão para ser algumas que já estão para se cumprir diante de nós. Essa explicação não coaduna com a realidade da escatologia bíblica, com a interpretação do livro do Apocalipse. Nós falamos sobre o método histórico, agora vamos falar sobre o método preterista ou sistema preterista. O preterismo compreende o Apocalipse como sendo profecias todas já se cumpriram, como todas as profecias escritas no livro do Apocalipse já se cumpriram. João descreveu eventos que ocorreram na Terra somente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70 a.C. Eles ainda manipulam a data para que, inclusive, os 10 reinos como expressão do final do Império Romano. Ora, estritamente falando de fatos passados, não são mais profecias históricas. Entretanto, o livro do Apocalipse continua dizendo que ele é uma profecia. Basta conferir em Apocalipse capítulo 1, do versículo 3. E escreve as coisas que são, as coisas que tem visto e as coisas que brevemente irão de acontecer. Terceiro método de interpretação: o sistema simbolista ou o sistema idealista ou espiritualista. O sistema espiritualista, idealista ou simbolista mostra com que o livro do Apocalipse é um livro totalmente espiritual. É uma luta do bem contra o mal na nossa mente. Não concordo dessa forma, pois o livro do Apocalipse, creio eu, na minha visão, ser um livro futurista. Nós vamos falar dessa interpretação a seguir. Como eu já dizia, o livro do Apocalipse, creio eu, na minha visão, a visão futurista ser a interpretação mais correta deste livro. O sistema futurista explica que a maior parte das profecias ainda estão por se cumprir, principalmente as profecias do livro do Apocalipse,
considera que a igreja será arrebatada a qualquer momento, vindo a seguir a grande tribulação para Israel e as demais nações da terra, o juízo sobre os selos, trombetas e taças, a ira de Deus. Há entre os futuristas alguns que ensinam que a igreja passará pela grande tribulação, ignorando a palavra de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que diz que a ira de Deus não se virá contra nós. Para ficar mais simples, o método futurista interpreta que o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, as coisas que já se cumpriram, as 7 igrejas da Ásia, no período de João, quando ele foi levado para a ilha de Patmos. O capítulo 4 e o capítulo 5 é algo atemporal, o que João viu quando ele foi arrebatado em espírito ao terceiro céu. Do capítulo 6 ao capítulo 18 é a grande tribulação, selos, trombetas e taças, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, as 2 testemunhas, 144 mil selados. No capítulo de número 19, vem Jesus. Apocalipse 19, eis que veio do céu um cavalo branco. Não podemos confundir a volta de Jesus com o arrebatamento da igreja. Apocalipse 19, na volta de Jesus, todo olho o verá, todas as nações o verão, vindo juntamente com seus santos, a igreja que foi arrebatada. O arrebatamento é diferente de volta de Cristo. O arrebatamento será secreto, será o encontro da igreja com o Senhor nos ares, assim como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, 17 e 18. No capítulo de número 20, inaugura-se o milênio. Satanás é preso por 1000 anos e depois ele é solto para enganar as nações que estão ali no milênio, juntamente com Israel, e a igreja com o corpo glorificado, que tem acesso ao céu e acesso à terra. Essa será a igreja com o corpo glorificado. No capítulo de número 20, ainda depois do milênio, nós vemos o juízo final, onde todas aquelas pessoas que morreram sem Cristo, desde Adão até aquele dia, irão ser chamadas diante do trono branco. No capítulo 21, novos céus e nova terra. No capítulo 22, o rio da água viva. E no capítulo 22, finaliza o livro do Apocalipse. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado. Logo menos estaremos trazendo um estudo completo. Este é um breve resumo falando sobre escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Fica com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.